Olá, seja bem-vindo ao TRT Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje faremos uma edição especial. Vamos apresentar um debate sobre a influência do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. Esse debate é uma iniciativa da Escola Judicial do TRT de Minas. Acompanhe. O novo Código do Processo Civil acaba de entrar em vigor. Para aprofundar as reflexões sobre as mudanças trazidas pela nova legislação, a Escola Judicial do TRT de Minas lança uma série de debates sobre o novo CPC e o processo do trabalho. No primeiro debate, o destaque é o artigo 15 do CPC e o artigo 769 da CLT. Como mediador, a Escola Judicial convidou o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, presidente da 8ª turma e integrante da seção de dissídios coletivos do TRT Minas. E como debatedores, a desembargadora Maria Cecília Alves Pinto e o advogado trabalhista José Caldeira Brant. A produção da série ficou a cargo da desembargadora Denise Alves Horta, membro do Conselho Consultivo da Revista da Escola Judicial, juntamente com a juíza Raquel Zagari Valentim, coordenadora acadêmica. O desembargador Luiz Ronan Neves Cury, segundo vice-presidente do TRT Mineiro e diretor da Escola Judicial, veio acompanhar as gravações. Quando nós assumimos a escola, nós tivemos uma preocupação muito grande em relação a essa vigência, vamos dizer assim, do CPC. Esse programa agora que foi realizado também traz uma série de programas que vão ser realizados, é o primeiro de uma série, exatamente trazendo como discussão, o tom do programa é exatamente o novo Código de Processo Civil. Nós estamos iniciando hoje o programa Debates no TRT das Minas Gerais. Primeiro de uma série de muitos outros programas que iremos encetar, tentando enfocar a aplicação reflexa do novo Código de Processo Civil, já agora em vigor, no processo do trabalho. No nosso debate de hoje, iremos dar ênfase a 2 artigos em especial. O artigo 15 do novo Código de Processo Civil e o artigo 769 da CLT. Para bem sabermos a dimensão e a intensidade da aplicação dessas normas do vigente e novo Código de Processo Civil no processo trabalhista, é que trouxemos hoje para serem debatedores neste nosso programa 2 expoentes máximos do direito processual trabalhista das Minas Gerais, como sejam o doutor José Caldeira Brant Neto, advogado de renome na área trabalhista e na área sindical, atuando há mais de 3 décadas nos fóruns do nosso país. E também a desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, magistrada com mais de 20 anos de experiência, que, por certo, nos trará a visão dessa aplicação do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho, enfocando a questão sob a ótica da magistratura. Bem, iniciando então esses nossos debates, eu cumprimento os ilustres debatedores e passo de imediato a palavra ao preclaro doutor José Caldeira Brant Neto
para suas primeiras considerações. É uma norma nova, é um código novo, com propostas alvissareiras, que pretende, com enfoque na Constituição da República Federativa do Brasil, imprimir ao processo civil um ritmo e um rito mais célere, mais simples, objetivando, sobretudo, atingir de uma forma democrática o jurisdicionado. Trata-se de um diploma novo, que certamente vai despertar muita polêmica, mas que tem uma valorização muito grande do advogado. E uma das pretensões dos elaboradores desse novo código é fazer com que a prestação jurisdicional não seja apenas um ato do Estado, mas uma participação de todos. Eu vou passar agora a palavra à doutora e desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, para que possamos ouvir a visão da magistratura na matéria hoje em debate. Doutora Cecília. O novo CPC, ele trouxe no artigo 15 a previsão de aplicação das normas processuais civis ao processo do trabalho, além do processo eleitoral e do processo administrativo, de forma supletiva e subsidiária. Só que a consolidação das leis do trabalho, chamada também de CLT, ela já tinha a previsão no artigo 769 da aplicação subsidiária de forma genérica do CPC ao processo do trabalho, sempre que houvesse omissão das normas trabalhistas e a aplicação do novo CPC, das normas processuais, fossem compatíveis com o processo do trabalho. O processo do trabalho é inspirado por princípios próprios, podendo ser citado o princípio da proteção integral do trabalhador. O trabalhador, ele é o hipossuficiente na relação de trabalho e, por isso mesmo, a CLT, a norma processual trabalhista, traz várias normas de proteção para tentar igualar esse trabalhador hipossuficiente ao empregador, que é o dono do capital. A gente pode citar, por exemplo, a gratuidade da justiça, a presença do reclamante, a ausência do reclamante na audiência que produz o arquivamento, enquanto a do reclamado produz a revelia, dentre vários outros. Então, as normas do processo civil só podem ser aplicadas ao processo trabalhista caso haja compatibilidade. E essa análise da compatibilidade, ela não é fácil. A compatibilidade é um instituto que a gente tem que analisar com muita cautela. Sempre que as normas processuais civis não servirem ao propósito do processo do trabalho, não haverá como aplicar. E existem normas na CLT que já determinam quais os artigos do CPC que vão ser aplicáveis. Por exemplo, a ação rescisória. O processo trabalhista não rege a ação rescisória. Então, ele já remete para a aplicabilidade do processo civil. E a polêmica que vai gerar a aplicação do artigo 15 é que ele não traz esse requisito da compatibilidade. Agora, nós temos que ter em mente que o artigo 15 do novo CPC, ele não revogou o artigo 769 da CLT, que segue vigente exatamente por integrar um ordenamento jurídico especial que trata de um ramo de relações diferente, que é o trabalho humano, que são as relações de trabalho. Doutor Caldeira, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência, especificamente enfocando a ótica do advogado no entendimento da matéria. Acho que qualquer aplicação, seja supletiva, seja subsidiária, ela precisa ter a compatibilidade com os princípios do processo do trabalho. A minha preocupação de advogado é que, às vezes, um juiz, às vezes apegado a uma novidade ou um maior tecnicismo, tente aplicar de uma forma indiscriminada as normas do novo CPC e desnaturando, deformando a aplicação do processo do trabalho, que já é uma experiência vitoriosa. Hoje nós sabemos, o processo do trabalho, inclusive, ele inspirou várias leis extravagantes que integraram o Código de 1973 e inspirou o próprio novo Código de Processo Civil.
Daí porque acho a aplicação subsidiária e supletiva da maior importância para o aprimoramento do processo do trabalho, mas desde que preservada a compatibilidade com o espírito do processo do trabalho. Nós sabemos que a execução trabalhista é omissa, tem poucos artigos. Ela se socorre como regra do Código de Processo Civil, também da Lei dos Executivos Fiscais. A ilustre colega desembargadora manteria o seu posicionamento sobre o enfoque da execução trabalhista? A fala do Dr. Caldeira, ela é compatível com o que eu disse e frisou a importância do cuidado do operador do direito ao aplicar as normas processuais civis no direito processual do trabalho, pautado sempre pela compatibilidade e pela unidade ideológica que o direito processual do trabalho deve ter. No que diz respeito à execução, a CLT ela tem o artigo 889, que prevê a aplicação subsidiária, primeiro, da Lei de Executivos Fiscais. Somente caso a Lei de Executivos Fiscais também não preencha a lacuna, a omissão legislativa, é que o juiz do trabalho vai se socorrer das normas processuais civis. Então, essa aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, pautada pela compatibilidade com os princípios que regem o processo do trabalho, ela não é simples e ela não é fácil, porque são milhares de artigos, centenas na CLT e milhares e mais de 1000 no CPC, e sempre pautada pela compatibilidade. O juiz do trabalho vai ter que tomar o cuidado de analisar se a norma processual civil em aplicação serve ou não aos propósitos do processo do trabalho na proteção do hipossuficiente, que é o trabalhador. Bem, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco desse nosso programa de hoje, em que estamos debatendo as inovações do novo Código de Processo Civil já em vigor na lide trabalhista. No início desse segundo bloco, eu volto direto a palavra para o Dr. José Caldeira Brant Neto. Dr. Caldeira, o novo Código, nos artigos 338 e 339, ele acaba autorizando a indicação e substituição da parte tida por ilegítima por aquela que a parte ou o juiz entenderem legítima no curso da lide. Vossa Excelência entenderia aplicável essa normatização no processo do trabalho? Doutor Márcio, esses dois artigos que constituem uma inovação no processo civil, me parece caso típico de aplicação subsidiária e compatível com o processo do trabalho. Pela posição atual do Código Civil anterior e pelo processo do trabalho, uma vez apresentada a defesa, a lide se estabiliza e não é mais possível ser alterado o polo passivo, ou seja, mudar quem é o réu. Pela nova disposição do CPC, se na defesa o réu indicar que não é ele o responsável, mas sim outra pessoa ou outra empresa, é facultado ao juiz ouvir o autor para saber se interessa a ele alterar, emendar a inicial e colocar a pessoa correta na lide. Isso traz um benefício para a celeridade processual, porque pode acontecer, por exemplo, de eu indicar na inicial uma empresa e na audiência eu constatar, com base na defesa apresentada, que não é bem aquela empresa. O nome é idêntico, mas o CNPJ é diferente, então aquela empresa não é a mesma. É possível, então, que o juiz me dá um prazo, e eu, então, altere a inicial, indicando o nome correto e o endereço da outra empresa. Mas, no processo do trabalho, pela sua agilidade, nós temos visto que, às vezes, isso é até muito comum para uma empresa tentar se furtar da sua responsabilidade e tentar passar o problema para outro. Mas aí o artigo 339 do novo CPC permite
que o autor, ao ler a defesa e com essa indicação, ele peça a inclusão da outra pessoa ou outra empresa no polo passivo, permanecendo as duas, sem com isso ele ter um prejuízo por uma indicação errada. Eu acho que é uma inovação saudável, salutar e que pode ser perfeitamente aproveitada no processo do trabalho, desde que compatível com os procedimentos da Justiça do Trabalho, porque o novo Código de Processo prevê hipótese até de pagamento de custas e honorários no caso de troca do réu no polo passivo. Doutor Caldeira, eu lhe fiz uma pergunta em que eu coloquei uma situação que é inovadora no novo Código e se ela poderia ser aplicada no processo do trabalho. Eu vou lhe fazer uma pergunta diferente. O novo Código de Processo Civil foi omisso no aproveitamento de uma norma que existia no Código de Processo Civil de 1973, onde, no artigo 261 do antigo Código, se disciplinava a impugnação ao valor da causa. Essa norma do antigo artigo 261 do artigo Código de Processo Civil de 73 não veio renovada no atual e vigente Código de Processo Civil. Diante dessa omissão, nós poderíamos dizer que hoje não existe mais no processo civil impugnação ao valor da causa, e isso também seria uma causa, por exemplo, de derrogação da Lei 5.584 de 1970, nossa vetusta lei, que disciplina a impugnação ao valor da causa no processo de trabalho, que essa norma nossa não mais teria vigor? Doutor Márcio, esse é mais um caso típico em que o novo Código de Processo Civil vem se abeiberar na fonte límpida do processo do trabalho. Porque no processo anterior, civil, havia um incidente chamado de impugnação do valor da causa, que era feita em petição apartada, em petição avulsa, e que comportava, inclusive, recurso de apelação contra. No processo do trabalho, a impugnação do valor da causa se dá com a própria defesa ou até a produção de alegações finais, seja dentro da simplicidade do processo. E o novo Código de Processo Civil, ele superou o incidente, não é mais, mas permite que a impugnação do valor da causa se dê como preliminar quando da apresentação da defesa. Isso mostra que o Código Civil, o novo Código de Processo Civil, se inspirou na própria norma processual trabalhista para dar ares de modernidade a esse novo diploma adjetivo civil. Eu vou agora indagar da doutora Maria Cecília. Doutora Maria Cecília, os prazos processuais sempre tiveram uma contagem ininterrupta, seguida, avançando pelos dias não úteis. O novo Código de Processo Civil, ele traz uma norma no seu artigo 219 que determina a contagem dos prazos processuais apenas nos dias úteis. A ilustre desembargadora entenderia aplicável essa norma no processo civil? Haveria aí a necessidade de uma adaptação, de uma modulação para esse sistema, se for o caso, ser aplicado no processo do trabalho? Esse artigo ele é muito importante porque ele trata de prazos processuais. Os prazos processuais, eles marcam a vida do profissional advogado e do magistrado. Tudo no processo é demarcado pelos prazos. E é uma novidade muito grande a contagem de prazos, repita-se, processuais em dias úteis. Há, inclusive, obra publicada sustentando a compatibilidade desse artigo 219 com o processo do trabalho. Entretanto, nós não podemos nos esquecer de que a CLT tem o artigo 775, que prevê que os prazos serão contínuos e irreleváveis. E o parágrafo único deste artigo dispõe que o prazo que se vencer em sábado, domingo e feriado será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, não deixando dúvidas de que, uma vez iniciada a contagem do prazo, sábados, domingos e feriados também são computados na contagem desse prazo, sem que haja a exclusão dos dias não úteis da contagem do prazo.
Então, voltando à análise que a gente fez aqui do artigo 15 do CPC e artigo 769 da CLT. Primeiro requisito, omissão. A CLT não é omissa. Então, nós não precisamos nem passar para o requisito da compatibilidade. Porque a análise da compatibilidade ela é feita em um momento posterior, quando se constata que a CLT ou que a norma processual trabalhista é omissa. E, nesse caso, há um artigo disciplinando de forma expressa de que os sábados, domingos e feriados são computados no prazo cuja contagem já foi iniciada. Houve, inclusive, um fórum de direito processual do trabalho, nessa última semana em Curitiba, em que foi extraído um enunciado pelos participantes que envolvia advogados, magistrados, servidores, no sentido da inaplicabilidade do artigo 219 do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Bom, já que estamos falando de prazo, doutora Maria Cecília, nós temos ainda duas normas no novo Código de Processo Civil que parecem trazer algum tipo de antagonismo com o procedimento trabalhista. Por exemplo, o artigo 334 do novo Código determina um hiato de 20 dias para que se possa realizar uma audiência conciliatória. E no parágrafo 12 desse mesmo artigo, há uma determinação de que deva existir um intervalo mínimo de 20 minutos entre as audiências. Observada a dinâmica do processo do trabalho, a celeridade das nossas audiências, a quantidade das nossas audiências realizadas diariamente em cada vara do trabalho. A aplicação dessas normas na lide trabalhista seria um retrocesso na celeridade do processo trabalhista? Na verdade, dois aspectos sobre o artigo 334. Primeiro, na Justiça do Trabalho não há uma audiência conciliatória, em regra. O juiz pode até determinar que ela ocorra, mas não há preceito no sentido de haver uma audiência. A conciliação faz parte do processo trabalhista inteiro e é obrigatória em dois momentos, antes da coleta da defesa e depois das razões finais orais. E independente disso, a qualquer momento, as partes podem se conciliar e o juiz deve empregar seus bons ofícios na tentativa de conciliação. Segundo aspecto, o artigo 841 da CLT prevê que a audiência de conciliação, instrução e julgamento será realizada na primeira data desimpedida depois de 5 dias da notificação do réu. Então, como não há omissão da CLT, eu penso que esse lapso temporal de 20 dias para a realização de uma audiência de conciliação não se aplica à Justiça do Trabalho. Igualmente, o lapso temporal de 20 minutos entre as audiências, nós não podemos nos esquecer de que o volume de reclamatórias e de audiências na Justiça do Trabalho é bastante superior ao número das audiências realizadas no cível. Há varas do trabalho que fazem 15, 20, 25, 30 audiências em um mesmo dia, dependendo da necessidade. E a marcação com 20 minutos entre cada uma delas pode inviabilizar o trabalho. E ao mesmo tempo que 20 minutos pode ser pouco, uma audiência de instrução na Justiça do Trabalho pode levar 2, 3 ou até mais horas. Então, cabe ao juiz, como gestor da pauta, definir o lapso que ele entende que é razoável dentro do rendimento do trabalho dele para a realização dessas audiências. E é claro que ele vai ter que atentar para a razoabilidade, para evitar uma espera demasiado grande por parte das pessoas que procuram a Justiça do Trabalho. Bem, para finalizarmos esses nossos debates, eu queria conceder agora 1 minuto final a cada um dos debatedores para que pudessem externar objetivamente, na ótica de cada um, se essas inovações do novo Código de Processo Civil, se aplicadas no processo do trabalho, se serão benéficas ou maléficas para o procedimento da lide laboral. Doutor Caldeira, primeiramente. Bom, eu queria, primeiro, parabenizar a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais por esta iniciativa, porque julgo da maior importância para todos nós, advogados, juízes, partes, o que a gente chama de operadores do direito, se inteirar e se aprofundar nas novas normas do Código de Processo Civil, que, no meu sentir, representam uma novidade benfazeja e que terá grande aplicação no processo do trabalho, desde que, como já salientei em bloco anterior, elas sejam aplicadas de uma forma compatível com a tradição simplista ou de simplicidade
e objetividade do processo do trabalho. Eu queria aproveitar a oportunidade para alertar os meus colegas advogados, porque nós acabamos de ouvir, de presenciar a manifestação da desembargadora doutora Maria Cecília, no sentido de que não é tranquila a aplicação do artigo 219 do novo CPC, que prevê a contagem de prazos processuais em dias úteis. Eu confesso que até então eu estava achando que essa norma teria aplicação no processo do trabalho. Mas a doutora Maria Cecília nos mostra que a matéria pode ser polêmica. Diante disto, eu alerto os nobres advogados, colegas, que ao contar o prazo no processo do trabalho, pelo menos até que a matéria seja pacificada, que contem como dias corridos. Bem, então agora vamos ouvir a conclusão final da ilustre debatedora, desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Doutora Cecília. Eu queria ressaltar que o artigo 15 do CPC, prevendo a aplicação supletiva e subsidiária no âmbito do processo do trabalho, não constitui uma inovação, mas ele veio com a falta da previsão da compatibilidade que está no artigo 769 da CLT. Então, nós que trabalhamos com direito, eu penso que o momento é de reflexão, é de estudo, é de debate, porque decisões conflitantes entre magistrados acabam impactando muito a vida dos jurisdicionados e dos advogados. Por essa razão, essa advertência do doutor Caldeira quanto à contagem dos prazos, ela é muito relevante. Nesse primeiro momento, eu acho que é um momento de cautela, de todos tomarmos cuidados com o cumprimento dos prazos, porque a perda de prazo para o advogado realmente ela é muito grave, né? E o artigo 15, do ponto de vista do direito do trabalho, para mim, ele era dispensável. Ele não precisava falar da aplicação supletiva e subsidiária, porque o artigo 769, que está inserido na CLT, já faz essa previsão de uma forma coerente com os princípios próprios do direito do trabalho desde 1943. Bem, nós estamos chegando ao fim desses nossos debates de hoje, envolvendo a aplicação subsidiária e supletiva do novo Código de Processo Civil na lide trabalhista. Nós sabemos e temos certeza que a matéria será complexa na sua aplicação, no seu entendimento, nos primeiros meses de vigência dessa nova norma adjetiva civil. Muito ainda se faz necessário meditar e discutir para se chegar a um bom desiderato. Eu quero cumprimentar e agradecer os ilustres debatedores, Dr. José Caldeira Brant Neto e a desembargadora Maria Cecília Alves Pinto, que nos brindaram com o conhecimento de cada um e o brilhantismo de suas exposições. Agradecer também a todos que nos honraram com a sua audiência e prometer voltar em breve com um novo programa de debates no TRT das Minas Gerais. Até breve. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!